seguir uma vida sozinha, rentável, contratando cada vez mais pessoas. Que legal. E não dependa da minha imagem. Ele vira um produto, uma empresa e não um produto, né? Que ela deixe de ser, que o Me Poupe deixe de ser um produto por si só e um negócio. Ele já é uma empresa, mas que hoje tem um único produto, que sou eu. Eu hoje sou o único produto da minha empresa. Então hoje valioso, diga-se de passagem. Né? É um produto valioso, né? Um produto que vale aí pelo menos 20 milhões de reais por ano. Então é um produto valioso. Mas eu preciso fazer com que eu não seja o único produto da minha empresa, para que essa empresa possa faturar 1 bilhão de reais por ano. Acho que é a jornada, né, Nath? Eu lembro quando eu me inscrevi para fazer a formação em coaching pela primeira vez na minha vida, era 2011, eu nem sabia o que era coach, eu queria ser palestrante motivacional. E eu ia quase desistir daquilo, né? Eu falei assim, pô, pra que eu me inscrevi nesse troço? Fui no ímpeto, e aí eu fui cortar o cabelo. E eu tava quase desistindo, né? E o cara que corta o meu cabelo, era o cabeleireiro. A Paty fala, ela não gosta que eu fale que é o meu cabeleireiro. Fala, é o barbeiro. Barbeiro. Só que é o cabeleireiro dela. Eu falo pra ela assim, Paty, ou você fala que você corta o cabelo no barbeiro, ou eu falo que corto no cabeleireiro, porque a gente corta no mesmo lugar. O cara não pode ser cabeleireiro e barbeiro ao mesmo tempo. Mas enfim, tava lá com o Fernando, e eu do nada, sentado ali, e o Fernando começa a falar assim, Jerônimo, é engraçado, né? Essa história mudou minha vida, cara. Essa história mudou minha vida. Essa história que o barbeiro, o cabeleireiro da Paty me contou, mudou minha vida, naquele momento. Ele vira e fala assim, Jerônimo, quando a gente vai fazer uma história... Do nada, o cara... Que tiro foi? Se existisse uma trilha sonora para aquele momento, foi. Que tiro foi esse? Porque ele do nada começou a contar a história. E ele fala assim, Jerônimo, quando você vai fazer uma viagem numa estrada escura, e a estrada é toda escura, 100 quilômetros de estrada escura, você não enxerga nada. Mas aí você liga o carro e acende um farol. E ao acender o farol, você ilumina, sei lá, quantos metros você acha que o farol ilumina, Nath? Se você fosse chutar. 40 metros. 40 é bom. Você sabe que às vezes eu pergunto para as pessoas, elas falam assim, sei lá, 500 metros. Eu falo, pô, é um farol ou é um... É um laser, né? Nossa! Um laser que ilumina Marte, né? Ilumina 40 metros. Então você vai enxergar os próximos 40 metros. Você vai andar 40 metros e o teu farol vai iluminar os próximos 40, depois os próximos 40, depois os próximos 40. E no final você fez os 100 quilômetros enxergando a estrada, né? E aquilo ali, cara, eu olhei pra ele e falei assim, caramba, eu tava na dúvida se eu fazia ou não aquela formação em coach. Eu falei, cara, meus próximos 20 metros... ou 40, a história que ele me contou foi com 20 metros, né? Então, meus próximos 20 metros é fazer a formação em coach. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Não, a minha direção é aquela. Só que ainda está meio escuro, mas quando eu ando 20 metros, eu ilumino os próximos 20, né? Então, você chegou num ponto da tua jornada que agora você está iluminando o próximo. A gente não sabe no começo da nossa jornada como aquilo vai funcionar, né? E nem você sabe como provavelmente, se a gente fizer uma outra live daqui a 3 anos, você não sabe quais vão ser os seus próximos desafios. Você vai ter andado um monte de 20 metros. E você sabe que quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, porque eu tive que virar empreendedora, né? Eu não era jornalista, funcionária de empresa, tal, e de repente me vi querendo... crescer para poder atingir mais pessoas. Que eu falei, poxa, vamos usar os meios de comunicação em massa, vamos fazer esse canal no YouTube crescer, vamos fazer esse Instagram crescer, porque se eu crescer os meus números, significa que eu vou estar impactando mais pessoas. E aí eu percebi que se eu quisesse crescer meus números, eu ia ter que eu mesma crescer. Não adiantava só os meus números crescerem, eu precisava evoluir. E aí eu fui buscar... lições, cursos, palestras, congressos de gestão de empresas. E quando você começa, tem aquela coisa de missão, visão, valores. E quando você está aprendendo ali, parece só uma cartilha, né? Tem que começar pela missão, visão, valores, aquele canvas básico, tal. E para muita gente isso não fazia sentido e para mim sempre fez muito sentido. Porque eu falei, poxa, eu tenho meu propósito muito claro, eu sei o que eu quero com a minha empresa. E a maioria dos empreendedores não tinha isso. Então, para muita gente que está começando, eu sempre falo, mas o que você quer com essa empresa? Você quer vender bombom ou você quer trazer sabor para a vida das pessoas? Porque se o teu propósito é vender bombom, você vai vender bombom. Legal, até um certo limite. Você sempre vai vender bombom. Agora, se a sua intenção é levar uma experiência de sabor, levar as pessoas
eu quero fazer com que as pessoas lembrem de quando elas estavam com os avós na infância. Tem algo maior do que isso, entende? Aí você tem um propósito claro para a tua empresa. Aí para você crescer e escalar fica muito mais fácil. E como eu sempre tive esse propósito muito claro, crescer e escalar é algo que fica muito mais fácil. Até porque hoje, imagina, tem 20 pessoas trabalhando na equipe. Tua equipe também é grande. Como é que você faz todo mundo trabalhar? Imagina que você está sozinho nessa estrada. Uma coisa é você estar no teu carro, e aí tá tudo escuro, e você tem o teu farol, e ele ilumina os 40 metros. E quando você tem 20 pessoas, cada uma com um carro diferente, como é que você faz para levar esse comboio para o mesmo lugar? Mais difícil. Mas em compensação, se o comboio vai na mesma direção, a luz fica muito maior, né, cara? Você ilumina tudo mais, né? Muito mais. Cara, e muito louco isso, né? Você me lembrou duas coisas aqui sobre essa história do vender bombom ou vender o sabor, né? Tem uma bala de coco que eu e a Paty compramos um dia, falou assim, gostinho de infância. E é mais ou menos o que você tá falando, né, cara? Você não tá vendendo a bala de coco, você tá vendendo o gosto da infância da pessoa, aquela balinha de coco. Isso faz muita diferença, né, cara? E acho que o outro ponto que é bem importante, Nath, que vem na minha cabeça quando você conta essa história, né, é a lógica do tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso, né? Quando a gente verdadeiramente... É óbvio que é importante ter olho no dinheiro, eu não tô falando seja um estúpido, não vejo dinheiro. Você tem um negócio... Como é que eu vou falar isso? Dinheiro só potencializa quem você é, né? Se a pessoa é boa, ela vai ser melhor ainda. Se ela é sovina, vai ser mais sovina ainda. O dinheiro só potencializa. Sim. Você precisa do dinheiro para propagar a tua mensagem cada vez mais. Mas só que quando você só olha para o dinheiro, quando se trata de business e de negócio, você esquece o outro ponto fundamental, que é fazer as pessoas sonharem o mesmo sonho que você. Então isso faz muita diferença. Nath, nessa tua jornada, você lembra o primeiro número que você comemorou? Tipo assim, caraca, 10 mil seguidores, um vídeo com 5 mil views. Você lembra ainda do primeiro número? Claro! Foi o mais difícil, que foi chegar em 1.000 seguidores. Foi o mais difícil, acho que foi o mais difícil até aqui. Porque os primeiros 1.000 seguidores, eles tinham uma aura, assim, de um desconhecido muito maior. Que acho que foi o maior medo que eu tive que enfrentar, que era justamente aquele receio de... Eu ainda estava trabalhando na TV, mas eu queria estar em outro universo. Eu acho que esse limiar entre o universo onde você está e o universo para onde você quer ir é a parte mais difícil para qualquer pessoa. E acredito que tem muita gente que está ouvindo a gente agora que está justamente aqui. Eu estou no meu emprego, eu estou infeliz aqui e eu já estou olhando ali para onde eu quero ir, mas ainda estou indecisa. Parece que falta alguma coisa para eu ter certeza de que eu vou com os 2 pés para aquele lado. Então, os 1.000 primeiros seguidores foram muito importantes porque eu estava nesse momento de vida, assim, tipo, putz, eu preciso de mais certezas de que é isso que eu tenho que fazer mesmo. E aqueles 1.000 vieram quase como, vai e vai de cabeça e tudo, e planeja e vai estudar para fazer isso dar certo, porque não é sorte, né? É estudo, competência, é você... Enfim, tá sempre com todas as antenas ligadas. E é você saber... Eu tenho vídeo no canal, Jerônimo, que eu falo que você empreender é você ser apaixonado por nabos. Por nabo. Porque na hora que você tira a única certeza que você tem é que vai vir um outro maior para enfiarem no teu rabo. Isso é empreender. Porque você resolve um problema e na sequência vai vir um outro maior. Porque você resolveu aquele. Você fala, ufa, legal. Então você já fica à espera. Nossa, de onde será que vai vir o nabo maior agora que vou enfiar no E se você não quer empreender e não quer ter essa vida, tá tudo bem, né? O mundo não é só de quem empreende, a história é de cada um. Mas se for empreender, se prepara pro nabo, né? Exato. A parte boa é que você sabe, eu pelo menos criei essa escala. Eu sei que eu estou evoluindo quando a qualidade dos meus problemas começa a aumentar. Então, hoje... eu sei que eu evoluí porque a qualidade, assim, o jeitão dos problemas, eles são tão diferentes. E hoje, os problemas que eu tinha lá atrás, nossa, eu passo por eles batido, porque assim, nossa, aquilo lá nem é mais um problema. E é muito louco, né? Porque a Paty fala uma coisa que eu acho incrível, né? O lobo mau é do tamanho do chapeuzinho vermelho.
a gente vai crescendo como Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau vem crescendo junto, né? É do mesmo tamanho. Só que muitas vezes a forma como a gente enfrenta o desafio hoje, ela é tão quanto a gente enfrentava o desafio lá de trás ou até mais serena, porque a maturidade também, embora os nabos sejam maiores, o lugar onde o nabo entra parece que está mais preparado também. Você já arrombou, né? Claro, tá arrombado, aí fica mais fácil. Eu ia falar isso, mas ainda me senti assim e tal. Será que pode? Conhece há 3 anos, a gente não tem mais esse tipo de... a gente já tem intimidade. Já foi. Intimidade é um caminho sem volta. E quando o nabo entra doendo, o que te faz continuar, Nath? Quando você fala assim, puta, eu não preciso mais disso, cara. Eu não preciso... Vem o pensamento, eu não preciso mais desse nabo. Vem na cabeça, às vezes? Olha, sinceramente, eu nunca pensei, eu não preciso mais. Eu sempre penso o que eu posso aprender, de verdade. A gente estuda muito sobre isso, né? Sobre a mentalidade daquelas pessoas que fazem diferente. E eu não acho que é sorte, eu acho que é uma questão de experiências que cada um vive. Tem a parte da educação, da criação, mas também tem experiências e como cada um de nós introjeta aquilo que aprende, que vivencia ao longo da vida. Então eu sempre vi os problemas como oportunidades. O que eu posso aprender com isso? O que eu fiz de errado que me trouxe esse nabo tão grande? Por que eu não estava preparada para ele, de repente, entende? Então, assim, às vezes acontece, mas não quando é nabo. É muito mais quando eu ouço algo que eu falo, puta, sério? Que eu tenho que passar por isso? Assim, a pessoa, não a profissional. Eu achei que nessa fase da vida eu não ia mais precisar passar por isso. Mas depois eu penso em tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu vou fazer, e aí, enfim, passa e é normal. E é normal, todo mundo tem esses momentos, mas aquilo que tá além, sabe? Tipo, a gente tá falando da estrada, do farol e tudo mais, como eu sei exatamente o destino, né? Eu tô ali no meio do mapa, tô seguindo meu GPS. Eu tô aqui. Puta, aqui tem um buraco, passamos pelo buraco, tal, não sei o quê. Ok, segue em frente. Para quem quer crescer, não dá para ficar parando na estrada por causa dessas pequenas coisinhas, entendeu? Não dá. A verdade, né? A verdade é que eu gosto muito de acreditar assim, né? Que é gostoso viver uma vida morna. O morninho não queima, o morninho não gela, né? O morninho não faz nada. Mas, cara, as pessoas, ninguém quer nada morninho. Você não chega assim e fala, desce uma cerveja, mas espera esquentar um pouquinho, que eu não quero ela bem gelada, não. Me dá um café, mas não traz muito quente, não. Traz ele meio morninho. Ninguém quer. A pessoa quer ou quente ou frio. Só que qual é a certeza que a gente tem? Se a gente escolher o quente, cara, o quente vai incomodar o frio. Não tem pra onde escolher. Se a gente escolher o frio vai incomodar o quente. Isso também não tem pra onde fugir. Né? Então, quando a gente escolhe um posicionamento de um lado, uma coisa é certa, a gente vai incomodar. O outro lado vai se incomodar. Né? Então, isso não tem pra onde fugir. A outra escolha é o quê? Viver uma vida morna. Né? Eu gosto muito de acreditar, sabe, Nath, que isso é muito forte para mim, né? Uma vez eu vi uma propaganda, eu acho que era do Pão de Açúcar, mas eu não tenho certeza, né? Faz muitos anos, e a propaganda mostrava um velhinho de cabelo todo branco, eu tô caminhando bem para lá, porque o cabelo branco já tá bem branco aqui. Era um velhinho de cabelo bem branco e bem senhorzinho contando as histórias para os seus netinhos, né? Ou criancinhas. E falava do seguinte, cara, que um dia todo mundo vai viver só de histórias. Né? E aí mostrava aquele velhinho ali contando aquelas histórias, e aquilo bateu muito forte em mim, e eu comecei a me perguntar, cara, de que histórias eu vou querer viver? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Um dia todo mundo vai viver só de histórias. E de que histórias você quer viver? Porque a história que a gente vai contar lá na frente é a história que a gente está construindo hoje. Isso é muito forte para mim. Né? E, cara, se tem uma coisa que eu não quero é viver de história morna. Até porque as criancinhas não vão querer ouvir eu contar história morna, né? O vovô, uma vez, escreveu um poema e guardou na gaveta. Na merda que o meu netinho vai querer saber do poema que eu escrevi, mas nunca tive coragem de publicar porque eu botei na gaveta. O neto vai ficar doido para acabar de ouvir aquela história e ir embora. Ele quer ouvir a história que a avó dele
falava ao vivo, que enfiava o nabo no rabo e acabava. É isso que ele quer ouvir, essa história que ele quer ouvir. Seja calor quente ou seja frio, né? Morno, enfim, não vai a lugar nenhum. Nath, vamos em frente? Vamos falar Vamos? Vamos, então vamos. Vamos que ele vai botar na mesa. Desafio, começa pelo que importa e não pelo que aparece. Você fala em grana, eu falo em produtividade, e se as duas se demete, Tinder da produtividade com dinheiro, se demete porque era para ser muito forte. Começa daí ou começo daqui? Começa daí. Começa daqui. Começa pelo que importa, técnicas e dicas para você começar pelo que importa e não pelo que aparece, né? Só para fazer uma rápida introdução na parada, a coisa é muito simples, né, cara? Tem muito mais coisa no nosso dia para comprar, para fazer, do que cabe no nosso bolso, do que cabe no nosso dia, né? Todos nós temos 24 horas, e o que eu vou fazer delas vai fazer grande diferença, que eu vou me tornar, né? Quando você olha pessoas que chegaram lá, como a Nath, você vai perceber o seguinte: como ela fez uso das 24 horas dela. Isso vai fazer completa diferença onde ela chega e onde ela não chega, né? Tanto no que se refere a tempo, como dinheiro, como lazer, como uma vida que vale a pena ser vivida, né? E dentro dessa lógica, a pergunta é: como que eu consigo focar no que importa e não no que interessa? Eu vou começar pela básica. A básica é essa aqui. Eu tenho feito com vocês aqui no desafio, todos os dias eu faço em tempo real, eu faço a minha verdadeira com você aqui. A primeira delas é muito simples. Como que eu vou começar pelo que importa e não pelo que aparece? Assim, tendo clareza, criando a sua lista das 5 coisas mais importantes que você vai fazer no seu dia seguinte. Faz uma lista do que você vai fazer de importante, ó. Acordar às 5 da manhã para escrever 1 hora do meu segundo livro. Check, feito. Malhar 8 da manhã. Check, feito. Fazer 3 sessões de coach. Hoje era o dia que eu fazia sessão de coach com meus clientes. Check, feito. Coach de inglês, eu estou fazendo coach de inglês. Não deu. Surgiu uma prioridade e é o que é. Não trate exceção como regra. Hoje teve uma exceção, eu não consegui fazer o meu coach de inglês. E a live você nem imagina com quem, agora você já sabe com quem é. A musa da desfudência. Então, primeira dica prática de como você começa pelo que importa e não pelo que aparece é ter clareza do que importa. Se você não sabe o que importa, como que você vai acordar amanhã e achar essas coisas no seu dia? Então, comece hoje estabelecendo as 5 coisas mais importantes de amanhã. Simples assim, Jerônimo? Simples assim. E isso é uma das coisas que vai fazer você conseguir começar pelo que importa e não pelo que aparece. Porque se você chegar no trabalho... Nath, eu aposto. Nath, entra na sua empresa aí no Me Poupe Corporation, entra aí no Me Poupe sem saber o que você vai fazer. Vai ter trabalho, vão te trazer coisa de sobra para você fazer? O tempo inteiro. E se você não tiver foco, você vai fazer o que todo mundo quer e não aquilo que realmente importa para onde você quer. Então, essa é a primeira dica. É importante, porque tem pessoas que, apesar da lista, ainda fazem o que os outros trazem de demanda. Então, assim, o que eu faço quando eu estou no escritório? Vou mostrar para vocês o escritório aqui como que é, agora que está vazio. Que a galera já foi embora, né? A dona da empresa é a que fica até de madrugada. Aqui, ó, tá vendo? Tá. Aqui deu uma crescidinha da vez que eu fui. Deu uma crescidinha básica, né? E a minha mesa fica aqui junto com todo mundo, né? E aí o que acontece? Imagina, eu aqui no meio da galera, todo mundo me vê aqui, todo mundo sempre traz uma demanda, certo? Errado. O que eu faço? Quando eu venho trabalhar, eu trabalho aqui todos os dias, quando eu vou fazer roteiros, que é algo que demanda muita concentração, que qualquer coisa que me tirem da concentração para você voltar é difícil. Então, quando eu estou trabalhando em roteiro, em aula, por exemplo, eu faço isso de casa. E eu já aviso: pessoal, estou fazendo roteiro até as 2 horas da tarde, só me liguem se for um caso de vida ou morte. E aí todo mundo já sabe que pode mandar o WhatsApp, eu não vou responder. Então as pessoas já sabem. E se eu estou aqui, no dia a dia, aqui trabalhando, e alguém vem falar comigo, eu falo: agora não posso, estou resolvendo tal coisa, daqui a meia hora eu converso, ou podemos falar no final da tarde. Então é tudo uma questão de como você vai reagir às ações que trazem para você, porque também só a lista
Não funciona. Eu Sim. faço listas todos os dias. Aliás, A lista é só o pontapé inicial. A defesa dela é tão ou mais importante quanto... eu escrevo sempre um texto que vai ser publicado depois que a live acaba, né? Então, o texto é exatamente o que você falou. Parece ser meu. O texto já tá nem... Eu não vou nem mudar, eu não vou ficar aqui, porque tá com o meu time lá. Eu que escrevi, né? E diz exatamente isso. Primeiro passo, escreva a sua lista do que é prioridade. Segundo passo, defenda ela com unhas e dentes. Né? Exato. Se você não defender esse tempo, cara, ninguém vai estar aí para sua lista. Não se faz. E algo que eu percebi é que as pessoas sempre dão um jeito, a não ser que seja algo que assim só eu mesma possa fazer. Mas quando você fala, putz, agora não posso, é tipo comprar. É a mesma coisa. Sabe aquela voltinha do shopping? Você fala, se você tem certeza que você quer, vai para casa. Se aquilo for realmente importante, você vai voltar no dia seguinte para comprar. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Você faz a pessoa voltar para a mesa dela, pensar se aquilo era realmente importante, porque se não for, ela vai resolver sozinha, sem precisar conversar comigo. E assim, na maioria dos casos, a pessoa consegue resolver sozinha. As pessoas não vão morrer se você não atendê-las naquele momento. E até porque a gente fala muito do lance de escassez. Então tem gente que quer atender o cliente naquela hora exata, quero responder aquele e-mail naquele momento e tal. E para tudo tem limite. Então, contanto que você exponha para as pessoas e as trate com respeito e dignidade, falando, olha, agora não posso, depois vou fazer isso, dá algum tipo de resposta, de feedback, tá tudo certo. Você não precisa fazer o que as outras pessoas querem na hora em que elas querem. Aí é um problema dela. Você avisou, você respondeu, você fez a sua parte, você foi educada. Agora, a parte da outra pessoa é respeitar o teu tempo e entender que naquele momento não é a hora dela, é a sua hora. E depois não adianta chegar no final do dia e falar que ninguém deixa eu trabalhar. Porque a responsabilidade de defender o seu tempo também é sua. Né? Mas eu fiz, mas ninguém deixou eu trabalhar. Certo, mas é a tua vida que não prosperou. A pessoa resolveu o problema dela, mas você não resolveu o teu. E aí no final você vira, mas ninguém deixou eu trabalhar. E aí tem que bater no peito e entender. Você é causa e não consequência do que acontece contigo. Então isso é muito claro. Grana, Nath, como que eu consigo focar no que é prioridade e não no que aparece? Olha, a questão da lista, já que você trouxe a lista, eu vou trazer a minha lista também. É uma lista de desejos. Metinhas, metas e metonas. As pessoas me perguntam, mas você não tem que abrir mão de nada? Você não teve que abrir mão de muita coisa? Eu falo, eu nunca abri mão de nada do que eu queria. Porque estava tudo na minha lista de prioridades. Acontece que eu sei que o carro lá que eu queria, o apartamento que eu queria comprar à vista, eu não vou comprar ele agora. Ele é minha prioridade para daqui a 5 anos. Então eu vou transformar isso numa meta e daqui a 5 anos eu vou concretizar essa meta. Então se aquilo é mais importante, quando eu vou ao shopping e vejo algo que eu gosto, eu gostei daquilo. Eu não quero aquilo não faz parte de quem eu sou. E se aquilo fizer parte de quem eu sou, vai entrar na lista. Então as pessoas falam, você nunca teve que abrir mão de nada? Não, porque tudo que eu quis, eu conquistei. Porque se tem algo que eu quero na hora, tipo, não, eu desejo isso aqui, eu tava andando no shopping, bati o olho, quero agora. Aquilo não faz parte de mim, eu não saí de casa querendo aquele negócio, entendeu? Ou seja, não sou eu que tô querendo, quem tá querendo é o marketing que quer por mim. Então é metinha, meta e metona? Metinha, meta e metona. Então, assim, tem essa metinha, meta e metona. O que você quer para daqui a 6 meses? O que você quer para daqui a 2 anos? O que você quer para daqui a 10 anos? Ou o que você quer fazer toda semana? Não, toda semana eu quero ir a um bom restaurante. Ok, quanto que custa? Onde fica? Quanto que você vai gastar no seu deslocamento? Transforma tudo em meta e coloca um planejamento para aquilo. Então, e fazer uma lista disso e deixar num lugar bem visível, para que você nunca esqueça. E como você sabe, acho que a tua galera sabe, para ser meta tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante. E time-based, e o time-based tem que ter tempo, né? O T de tempo. E tem que ter o tempo para acontecer. Show de bola! Então vou pro lado de cá, né? O fato é o seguinte, se você quer realizar algo para a tua vida, estamos 1 a 1 aqui, estamos 1 a 1 no foco no que é prioridade, não no que aparece, né?
A verdade é que oportunidades vão aparecer. Eu gosto muito de pensar em oportunidades, às vezes, como um gremlinzinho. Ele é todo... Você é da época do Gremlin, não é? Sim, adorava. Tinha medo, mas eu gostava. A gente viu o Gremlin na sessão da tarde, viu o Gremlin, né? Então, o Gremlin era um bichinho bonitinho, era um ursinho, mas se eu não me engano, quando pingava água nele, ele virava um monstro. Virava um monstro. Né? E às vezes eu gosto muito de pensar que algumas oportunidades são meio como um gremlin. Você olha para aquilo e fala, putz, é uma oportunidade. Aí você pega aquela oportunidade, leva para casa, cuida dela. Daqui a pouco cai uma água, ela vira um monstrinho, você tem que lidar com aquele monstrinho. Quando você não tem clareza do que você quer, oportunidade, gremlins disfarçados de oportunidades aparecem. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu vamos sortear hoje aqui um MBA de 3 anos em pesquisa do não sei o que lá. Porra, caraca, na melhor faculdade do Brasil. Porra, caraca, que oportunidade. O cara é sorteado, vai fazer todo feliz o MBA. Só que se aquilo não é peça do quebra-cabeça dele, ele passou 3 anos com aquele gremlin no colo dele porque parecia uma baita oportunidade. Então a gente precisa ter clareza do que a gente quer, porque não só o dizer sim é importante. Em produtividade, a regra do jogo, muitas vezes, é saber por que dizer não, muito mais do que por que dizer sim. Né? Eu vou dar um exemplo mais concreto. Recentemente eu recebi uma mensagem de um cara que eu tenho baita admiração, me convidando para escrever um livro com ele. Só que o tema, Nath, não tinha nenhuma relação. Era completamente divergente do que eu falo, do que eu estudo, do que eu pesquiso todos os dias, né? Um troço falando para concurso público. E o cara é incrível, o livro ia bombar, ia vender pra caramba, tenho certeza disso. Um livro para concurso público, o cara é incrível. Eu ia falar de técnicas de coach, produtividade para concurso público. Só não tinha nada a ver com o que eu estudo hoje, com qual é meu foco. Mas parecia uma baita oportunidade. Aí eu pego, vou ficar o quê? 6 meses escrevendo livro, revisão, fazendo lançamento, viajando no Brasil para fazer o lançamento do livro, dando palestra sobre o livro. E, na verdade, não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, a segunda dica de você focar no que é prioridade, não no que aparece, é saber. E aí, olha como é que tudo se conecta. Se eu tenho metinha, meta e metona, fica mais fácil de eu abrir mão do que não é metinha, nem meta, nem metona. Porque, na verdade, o que parece bom, às vezes só está me afastando da minha metinha, meta e metona. Então, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, a segunda dica de produtividade é ter clareza plena do que você quer para a tua vida, para quando aparecer algo que parece lindo, mas é só algo, um grêmio disfarçado de oportunidade, você poder dizer não, para que você continue dizendo sim para alcançar sua metinha, sua meta, sua metona. É isso mesmo. Faço minhas as suas palavras. Eu acho que agora na vida financeira é justamente a clareza, porque é que para você poder fazer a lista, você tem que antes ter tido clareza. E talvez um pouco de flexibilidade, né? Porque muitas vezes, no meio do caminho, você vai aprendendo e você descobre que aquilo que você queria já não faz mais muito sentido para você. E a gente tem que também ser mais tolerante com nós mesmos e saber, poxa, se eu evoluir, faz sentido que eu não queira mais aquilo que eu queria antes. Então, por exemplo, eu queria muito ter o meu apartamento. Hoje, não faz sentido eu ter um apartamento, porque depois de muito aprender, estudar, investimentos e tudo mais, eu sei que o meu dinheiro vai estar muito melhor investido do que se ele estiver alocado e imobilizado em um imóvel. Então, hoje, na minha vida, não faz mais sentido eu ter um imóvel para morar. Eu tenho um imóvel lá, mas que está alugado. Eu moro mesmo de aluguel, que faz muito mais sentido para mim. Então, a gente tem que ter essa certa tolerância, sabendo que, poxa, mudar de ideia faz parte da vida. Então, tudo bem se a minha metinha mudou, tudo bem se a minha meta mudou, eu queria, agora não quero mais, agora minha meta é outra. E que bom que eu já juntei dinheiro para aquela, que pronto, agora já estou agilizando essa nova meta que eu tenho. E o que eu faço com o meu apartamento, já que eu moro no apartamento próprio? Eu dou ele? O que eu faço? Dou para minha sogra? O que eu faço com o apartamento? Aí depende das prioridades de cada um, porque para você pode ser que o apartamento seja importante, entende? Tô brincando. O primeiro apartamento tem o ativo emocional, né? Às vezes, para muita gente, fala, meu apartamento, eu preciso, my precious, né? My precious. Meu apartamento. Só que muitas vezes, quando você tem a comparação entre o quanto o mesmo dinheiro poderia estar te proporcionando, talvez você mude até de ideia. Pois é. Então tá bom.
Então, antes que eu venda meu apartamento aqui ao vivo, né, e eu vá em frente, tá feito, tá registrado. Então, realmente, como você que falou no começo, né, Nath? Produtividade e, cara, somos mais de 9 mil pessoas aqui querendo fazer diferença na vida, na sua própria vida no mundo. Parabéns para vocês, 9 mil que estão aqui. Isso é muito incrível, né, Nath? Ver 9 mil pessoas que querem mudar de vida, querem ir para o próximo passo. Não, e assim, eu acho, às vezes, fala, nossa, é muita gente ou é pouca gente, se for comparar, mas eu acho que esse lance da comparação, esquece, tipo, esquece. Pensa que você que está aqui hoje, assistindo a esse conteúdo, está muitos passos à frente de quem não assistiu. E o que você pode fazer para compartilhar alguns aprendizados que você teve? Eu sei que tem muita gente que está anotando. Quem são as pessoas que faz sentido você compartilhar aquilo que você aprendeu aqui? Passa adiante, tem poucas coisas tão prazerosas na vida. Eu e Jerônimo sabemos disso, porque a gente resolveu transformar a nossa vida em uma missão de transmitir conhecimento. Tem poucas coisas tão poderosas e gratificantes do que você ver uma pessoa crescer. Eu não sei se foi a Nath que congelou lá ou se fui eu. Deixa eu ligar aqui os comentários para saber se eu continuo vivo. Voltou. Não é o marido perguntando se a janta tá pronta. Então tem poucas coisas tão prazerosas quanto você poder ajudar o outro. Acho que para você é a mesma coisa, Júlio, mas assim, quando as pessoas me encontram, é muito mágico, porque as pessoas falam, nossa, você não fica cansada de dar autógrafo, em noite de autógrafo de livro, por exemplo, já teve aqui em São Paulo mais de 1.000 pessoas em um dia só, fiquei 7 horas dando autógrafo, e a energia que vem do outro lado ela é tão preciosa mesmo, ela vale tanto que ela é reenergizante, assim, porque cada pessoa, ela tem uma história para te contar, e é uma história de gratidão, sabe? Então, saber que você pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, enfim, isso é cientificamente comprovado, vai muito além disso que a gente está te falando. Se você for estudar lá, neurologicamente, os benefícios de você poder receber essa gratidão. A gratidão é boa em toda direção, né, Nath? A gratidão é boa para quem tem, para quem recebe, ela é boa em toda direção. Hoje eu estava malhando na academia, eu vi o cara estava me olhando, veio falar comigo. Minha irmã te adora, deixa eu bater uma foto para minha irmã, tal. E desculpa te atrapalhar. Eu falei, bicho, cara, isso é combustível, cara. Isso isso é o que vale a pena, né? É isso que faz valer a pena, né? Saber que a tua irmã teve a vida mudada, né? Aí ele me contou uma história lá, enfim, é dele que me contou. E as histórias, assim, acho que eu nunca vou me acostumar com as histórias, Jerônimo, porque tem coisa assim que eu falo, não é possível que isso seja verdade. Não é possível, não é possível. E a gente recebe, e aqui no escritório, vou mostrar para vocês. Tem vídeo lá no canal, eu mostrei o escritório novo aqui, mas eu fiz uma coisa que eu acho que até pode ser legal para quem está pensando em ter o próprio negócio. Vou mostrar para vocês aqui, que legal que ficou. Quando eu fui montar esse novo Me Poupe Tech aqui, esse escritório, eu falei, poxa, eu tenho muito claro qual é o propósito, né, do Me Poupe, do meu trabalho, mas eu quero que a equipe tenha. Então, eu fiz isso aqui, ó. Então, eu trouxe aqui para a entrada do escritório fotos de várias pessoas, e na sala de reunião também tem outras fotos, são todos